Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, na rua Montevidéu 1191, a igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui conosco. Eu pertenço a essa igreja, faço parte aqui do ministério da Assembleia de Deus da Penha, e nós estamos aqui no culto da escola dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre uma revista que nós escrevemos, Aprendendo para Ser Triunfante. Posso mostrar nessa câmera aqui? Ok? As nossas revistas não são datadas, isso facilita, faz com que você possa estudar na igreja, o pastor que quiser colocar na escola dominical, culto doméstico, estudo bíblico, não é? A pessoa que quer estudar sozinha, o pastor que quer instruir a igreja em qualquer dia, pode adquirir esta revista e temos já um número grande de revistas e para todas as faixas etárias. Bem, nós queremos tratar hoje aqui de um assunto que é impossível, não é? É impossível esgotá-lo. É impossível esgotar esse assunto. O tema, não é, nosso é orientações para uma vida abençoada. Conselhos para uma vida abençoada. Isso é uma gama tão grande, não é? Conselho é algo importante para toda a história da nossa vida. Então não se pode resumir conselhos para uma vida abençoada em apenas uma aula, em apenas um culto, não é? Porque seria muito egoísta e muito medíocre se pensássemos assim. Mas eu escolhi alguns conselhos para poder aqui compartilhar com você que está aqui na igreja, compartilhar com você que está nos assistindo, para dar a você uma vida abençoada, favorecida por Deus. Não é? Eu quero ler Provérbios 12, versículo 15. Um versículo para deixar como texto básico da lição, que é o texto áureo da lição. Provérbios 12, 15. Diz assim a palavra do Senhor: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. Sábio. Uma definição de sabedoria entre tantas. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe discernir as diferenças. Só o sábio, ele tem a capacidade de saber o que vale mais ou o que vale menos, o que é mais importante e o que é menos importante, o que tem valor. Isso é uma definição entre tantas definições do que pode ser a sabedoria. Um conhecimento inspirado por Deus é uma outra definição também de sabedoria. Quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, eu escolhi aqui 5 conselhos, 5, entre tantos, difícil de você escolher 5, entre tantos conselhos, para que você tenha uma vida abençoada. Não custa perguntar, mesmo sabendo a resposta, quantos aqui querem ter uma vida abençoada? Amém. Só tem gente inteligente e sábia. Está vendo como é que você sabe discernir a diferença? Você sabe o valor, não é, de ser uma pessoa abençoada. Então, eu queria dar esses conselhos
Alguns deles estão aqui dentro dessa revista e que eu vou fazer os comentários que já estão colocados aqui dentro dessa lição da escola dominical. O primeiro conselho que eu quero dar para você é este: aproveite as oportunidades. Existe uma máxima na questão das oportunidades. Elas não aparecem sempre. Pode guardar isso. As oportunidades, elas não aparecem 24 horas ao dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias ao ano e durante toda a minha vida. Negativo. Oportunidades não são coisas que acontecem e que aparecem a toda hora. E se você não aproveitar a oportunidade, você pode perder um tempo da sua história. Uma oportunidade que aparece para você e que você deixa ela passar, você pode perder um tempo da sua história. E para algumas pessoas, elas perdem o rumo da sua história porque deixaram uma oportunidade passar e eles então não conseguem, se redirecionar na vida para continuar a caminhada em busca de outras oportunidades. Falando sobre oportunidade, eu gosto de falar da história na Bíblia de um homem que nós conhecemos bem e que a gente vê muitos aspectos, ou vê, melhor, um aspecto negativo dele, que é Jacó. A história dele está em Gênesis, no capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Não precisa você ler agora, é só para você ter noção onde está o texto. A história de Jacó, não é? Camarada que é marcado pela usurpação, deu golpe, mas também tomou golpe. Quem dá volta, também dá volta nele. O problema do malandro é achar que ele é o mais esperto do mundo, mas tem sempre alguém mais esperto do que ele. Então, Jacó deu volta no sogro, mas o sogro deu volta nele. Ainda bem que eu não lhe dei nenhuma volta. Mas deu uma volta no sogro. O sogro disse: vou dar uma volta nesse cabra. Mas a história de Jacó e Esaú, a gente tem que analisar uma coisa aqui. A verdade é que Jacó aproveitou uma oportunidade. A história vocês conhecem. Esaú era caçador. Essa não era a praia de Jacó, mas a praia de Jacó é aquele cara que gostava de fazer algumas comidas especiais, alguns quitutes e tal. Ele então um dia prepara um guisado. Seu irmão chega da caça, cansado, com fome, e pede o guisado. Jacó aproveitou a oportunidade e fez uma proposta. Agora, preste atenção. A Bíblia não diz que Esaú estava morrendo, porque esse é um tipo de oportunidade que você vai querer tripudiar sobre a carência de uma necessidade extrema do outro. Não estamos falando disso. A Bíblia diz no versículo 30 que ele apenas estava com fome. É só você ler o texto. Esaú estava com fome. O camarada sai para trabalhar um dia, fica com fome. Vai caçar, faz exercício, tem fome. Não diz que Esaú estava em estado grave, que se ele não comesse aquela comida ia morrer. Não tem essa narrativa na Bíblia. Não diz que ele estava muito doente e que se ele não comesse aquela comida ia morrer. Aí sim, não é aproveitar a oportunidade, é aproveitar uma necessidade extrema de alguém. Não, diz apenas que ele estava com fome. É só ler a narrativa do texto. E aí Jacó faz uma proposta a ele: eu quero a sua primogenitura em troca do guisado. A primogenitura naquela época tinha um valor espiritual e um valor social. Jacó diz assim: o que me adianta essa primogenitura se eu morrer de fome? O cara era glutão também. E aí Esaú resolveu vender a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. Ele disse assim: você quer vender? Então vamos fazer um juramento aqui. O cara não era bobo não era trouxa não. Eu quero vender essa casa. Tá bom, estamos aqui vender. Vem aqui, assina aqui um documento aqui. Vamos fazer uma escritura no cartório. Porque muitas vezes você joga fora uma oportunidade porque você não tomou os procedimentos todos dentro do campo legal e normal. Sabe? Caramba, apareceu uma casa para comprar, que maravilha, é um pressão, está vendido, então tá ok, toma aqui o sinal, tá. Aí passa 15 dias, vamos fazer, não, agora eu não quero mais vender não, aquele preço estava muito ruim, o cara já pegou teu sinal,
isso? Não, mas eu vou te devolver, porque alguém já ofereceu um valor maior. Você perdeu a oportunidade porque você não quis fazer uma coisa dentro do legal e do direito. Jacó era muito esperto. Você vai ter que fazer um juramento aqui, porque depois tu comer esse guisado vai se arrepender. Mas vai fazer aqui um juramento. Jacó aproveitou uma oportunidade. Você sabe o que tipifica Esaú? Esaú tipifica a pessoa que vive do momento, do aqui e do agora. Esaú tipifica a pessoa que não tem escala de valores, não sabe o que é mais importante e menos importante. Esaú tipifica a pessoa que nivela tudo por baixo. Esaú tipifica essa pessoa, sabe? Ele troca coisa importante por coisa que não tem valor nenhum e momentânea. Tem muita gente que joga oportunidades fora exatamente por causa disso. Não sabe valorizar o que tem na mão. Só sabe valorizar depois que perde. Aí vai chorar e não tem como conquistar de novo, como foi o caso de Esaú. Não teve mais lugar de arrependimento para ele. Há sempre um estigma sobre Jacó, de que ele era o malandro, o pilantra, mas se você ler a Bíblia diz que ele era amado de Deus. Ele era amado de Deus. O nome dele, em Israel, vale mais do que o nome de Jesus. É um dos 3 patriarcas da nação de Israel. O seu nome foi mudado. E aquela nação tem o seu nome. Meu irmão, como é que você trabalha com as oportunidades que Deus está te dando? Essa porcaria de emprego? Essa droga de casa? Essa porcaria de carro? E pior quando diz essa droga de marido? Essa droga de mulher? Por causa de uma crise, por causa de um problema? Você tem que tomar cuidado. Não nivele as coisas por baixo. Não viva do aqui e do agora. Não viva do momento. A pior coisa, porque a pessoa que vive do momento, ela vive debaixo de emoção. E a pior área para você tomar decisão é debaixo da área emocional. Decisões importantes da nossa vida são tomadas com inteligência, com percepção e com direção de Deus. Não é com o que eu estou sentindo. Jacó aproveitou a oportunidade e se tornou um nome marcante da história da Bíblia e da história do seu povo. Um outro que aproveitou uma oportunidade, porque a pergunta é feita com sujeito indeterminado. Em Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não está determinado o sujeito, a pergunta é geral. Deus está perguntando, quem é que quer ir? Quem é que quer ser usado? Aí Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz para ele, então vai e dize às nações. Isaías aproveitou a oportunidade de um chamado onde Deus estava usando um sujeito indeterminado. Deus não chega para dizer, Isaías, eu vou te usar, você vai. Não. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías aproveitou aquela oportunidade e se tornou o maior profeta messiânico e um dos maiores profetas da Bíblia. A oportunidade. Você lembra de Raabe? A meretriz, a mulher era uma meretriz, meu irmão. Desculpa, mas o português, na linguagem popular, era vagabunda. O que vale uma meretriz? Né? Pessoas desprezam, preconceito. Essa mulher era uma meretriz, mas ela ouviu falar sobre o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E quando os espias entraram na cidade de Jericó, para analisar toda a terra, ela escondeu os espias e disse para eles, olha, quando vocês entrarem aqui para tomar essa cidade, vocês têm que me prometer que eu e minha família vamos ser guardados. Ela aproveitou uma oportunidade. Ela não jogou fora. Eu livro vocês dos soldados, mas vocês têm que me prometer. E eu aprendo que pessoas que aproveitam a oportunidade, eu digo isso em muitas mensagens que eu prego, elas correm risco. Eu digo sempre isso, a nossa vida não é para correr risco o tempo todo. Mas de vez em quando, você tem que correr alguns riscos para chegar em algum lugar mais alto.
Ela correu o risco de ser descoberta e de ser morta. E a Bíblia fala a história dessa mulher, uma meretriz, uma prostituta, que está na genealogia de Jesus. Ela foi contada entre o povo de Deus, está em Mateus 1, e ela está na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11:31, porque aproveitou uma oportunidade e mudou toda a história da sua vida e da sua família. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante sobre essa questão de oportunidades em 1 Coríntios 10:15. Pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos analisar o texto? Pela graça de Deus sou o que sou. O que eu sou, eu reconheço que é Deus. Segunda verdade. A sua graça para comigo não foi vã. Eu não desperdicei nenhuma oportunidade que o favor de Deus me deu. Terceira verdade. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Eu me esforcei. Eu dei tudo de mim dentro da oportunidade. Eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas eu reconheço que o meu esforço, que tudo que eu fiz, é porque Deus estava permitindo. Aqui, meu irmão. Isso aqui é a declaração de Paulo. Pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em todo tempo, ele reconhece que Deus é o Senhor das oportunidades da vida dele. O problema é quando Deus dá oportunidade para alguém e depois o cara fica metido a besta, pensando que é ele. Pela graça de Deus, sou o que sou, porque depois eu sou mesmo. Não, descobri que eu sou. E essa é a pior coisa. Eu tenho aprendido, meus irmãos, eu tenho aprendido e peço a Deus, toda a minha oração, toda a oração que eu faço a Deus, quando eu reservo tempo para buscar a Deus, não estou falando oração aqui que o pastor põe a igreja de pé e ora, não, aquela oração de comunhão que você faz na sua casa, que você tranca seu escritório, ou que você tranca qualquer lugar, você e Deus. Toda a minha oração que eu estou em momentos com Deus, dentro da minha oração tem o que Davi fala no Salmo 19:13. Senhor, não permita que a soberba domine o meu coração. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Toda a minha oração eu digo, Deus, me ajuda, porque eu não quero tocar na tua glória. Porque Deus diz, a minha glória eu não darei a outro. Eu não dou a minha glória a ninguém. Reconheça, meu irmão, tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, é permissão de Deus, é permissão de Deus, é permissão de Deus. Eu tenho visto pessoas, crentes, pastores, políticos, homens de negócio, desportistas acabarem, artistas acabarem por tocarem naquilo que eles não podiam tocar. Porque nem o ímpio, Deus permite que ele toque na sua glória. O ímpio pode viver a vida de pecado, ser rico, ter sucesso. Se tocar na glória de Deus, Deus trava. É Beatles. Somos mais famosos do que Jesus. Jesus é segundo plano. Léputis, não são nada. Quebra esse troço aí. Um desportista aqui brasileiro que eu vi a entrevista dele, que estava no top, não vou dar nome porque ele está vivo, ele está aí, fica chato. Não é ético. Estava no top do top. Top, ganhou tudo que é torneio. E eu estava em casa vendo o último torneio que ele ganhou, quando o jornalista chegou e disse assim, graças a Deus que você chegou como o principal. Ele falou, graças o quê? Graças o quê? Graças a mim, rapaz. Que graças a Deus? Meu irmão, dali para frente ele não ganhou mais nada. Lascou-se. Não toque na glória de Deus. Não toque na glória de Deus.
Reconheça que é Deus que está te dando as oportunidades para você viver, para você ter esse emprego, para você ter essa casa, para você ter esse carro, para você ter o que você tem. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Meu amado, não jogue fora as oportunidades. Eu posso falar em tese para você entender na prática, se tem exemplos da Bíblia, mas existem os exemplos da vida do cotidiano. Como esse que eu vou falar aqui. O camarada ganhava R$2.000 de salário. Ficou desempregado. 8 meses desempregado. Aí aparece uma porta de emprego de R$800. Eu não. Meu nível é 2.000. Eu posso aceitar até 1.800. Mas 800 não. Então fica desempregado. Então continua, rapaz. Sabe? Continua então. Já está 8 meses desempregado. Aparece uma porta de 800 prata. Vai fazer o quê? Entra por ela. Ou Deus vai melhorar você ali, ou Ele vai te abrir uma porta na frente melhor do que essa. Você quer ver uma outra história? Em tese para você entender? O camarada é mestre de obras. Quer dizer, uma posição elevada. Está acima de pedreiro. Há 1 ano não pega serviço nenhum. Aí aparece uma pessoa que sabe que ele é mestre de obras e diz assim: rapaz, estou precisando de você consertar uma calçada. A calçada do cara tem 3x3, pronto. 9 metros quadrados. A minha calçada está quebrada. Você podia ir lá consertar e fazer uma... Vê quanto é que é. Eu sou um mestre de obra, vou consertar calçada. Talvez aquela calçada, porque ele é um mestre de obras e entende da obra. Aí o outro vizinho da frente disse: quem é que fez essa calçada aqui? Ah, eu estou precisando reformar aqui uma parede. Por causa de uma oportunidade pequena, ele joga fora uma grande. Meu amado, grave isso, grave. Os grandes empreendimentos da face da terra e as pessoas de sucesso no mundo aproveitaram pequenas oportunidades. Pode gravar isso aí. Todos os grandes empreendimentos que tem no planeta Terra, os megas projetos, as megas empresas, elas cresceram através de pequenas oportunidades. Todas as pessoas de sucesso no planeta Terra, que já existiram e que existem, aproveitaram pequenas oportunidades. Por isso Zacarias diz no capítulo 4, versículo 10: não despreze o dia das coisas pequenas. Aproveite essa pequena oportunidade, porque ela pode ser a porta de uma grande oportunidade para você abençoar a sua família, a igreja e outras pessoas. Só para confirmar, só para gravar, porque a repetição é didática e ajuda você a gravar alguma coisa. Diga aí para quem está do seu lado: não jogue fora as oportunidades. Você vai falar e vai ouvir. Segundo conselho que eu quero dar a você. Conselho 2. Construa relacionamentos. Eu digo para você que se eu tivesse 100.000 conselhos para escolher 5, esse aqui não ficaria de fora jamais. Se eu tivesse 100.000 conselhos para dar, e dissesse assim: escolha 5, esse aqui que eu vou comentar não ficaria de fora nunca. Construa relacionamentos. Meu amado, o que eu vou falar para você é científico. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar a mais inteligente quando cresce, e isto só é possível através das relações sociais. Se puder, ou se fizer
se puder não, que não se deve fazer, mas se fizer a experiência de pegar um ser humano que acaba de nascer e colocá-lo isolado numa bolha onde ele não vai ouvir voz humana, não vai ter contato com ninguém, ele vai ser alimentado por tubo, sabe o que vai acontecer? Vai crescer um monstro que não sabe falar e que não entende nada. Os animais já são ao contrário, eles já vêm programados com seu instinto, porque eles não têm aquilo que nos faz diferente deles. O livre-arbítrio, a consciência, a capacidade de raciocinar. O que o animal não tem, ele age por instinto, então ele vem programado. A cadela não ensina o cãozinho a latir. Ele ouve um latido e late. A cadela não precisa chamar o cachorrinho. Uau, uau. Uau, uau. Não. Uau, uau. Não precisa. Ele vai ouvir outro cachorro e ele vai latir. A cadela não precisa ensinar o cachorro a roer pé de mesa, sofá e outras cositas mais. Destruir sapatos e chinelos. O instinto dele o leva a se aprimorar. O ser humano não. O ser humano precisa do outro para se desenvolver. E aí eu faço uma definição técnica para você e te explico. Uma definição técnica e te dou a explicação para o campo do conhecimento geral, para você saber a explicação. Na psicologia social, há a seguinte frase: nós não somos uma ipicidade, nós somos uma identidade. O que essa frase está dizendo? Eu não sou eu o tempo todo em mim mesmo. Eu sou a partir do outro, eu me identifico, eu construo a minha identidade a partir de outros seres humanos. A profissão que você escolheu, você viu outros seres humanos serem. Escolheu ser médico? É porque tem outros seres humanos que são médicos. Engenheiro? Tem outros. Militar? Tem outros. Nós construímos a nossa identidade a partir do outro. O nome que você tem não foi nem você que escolheu. Você recebeu de outro. Então você não é você o tempo todo em si mesmo. Eu e você somos a partir da construção das relações sociais. Eu escolhi, pensei, e sei que o Espírito Santo botou isso na minha mente, os 5 níveis de relacionamento e nominei cada um deles. 5 níveis de relacionamento. O primeiro nível nós chamamos de um nível básico. Não precisa nem ter diálogo, pode ser monólogo. Bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, desculpe. Só isso. É o primeiro nível do relacionamento. Tem tudo a ver com educação. E tem gente que pensa que isso não é importante. Vai dar bom dia. Você já viu? Vizinho mal educado. Todo dia você dá bom dia. E o miserável não responde nada. Tu cruza com ele de noite, dá boa noite. Tu entra no elevador, bom dia. Oh, está aqui o Francisco dizendo, a paz de Cristo. Até no nosso meio. Coisa simples, até de educação. Ou graça e paz, depende da igreja. Hã? Sabe? Aí você acha que não é importante. Aí eu gosto de falar isso aqui. Tá um tipo desse que acha que o relacionamento básico, o básico, que tem tudo a ver com a educação, bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, me desculpe, sabe? Não é importante. Aí o camarada está disputando um emprego com 1000 pessoas. Fica entre os 100. Fica entre os 50. Fica entre os 10 e fica entre os 3. Aí ele olha e diz assim, pô, eu sou mais preparado, essa raça aqui vai dançar. Então ele vai falar com o diretor que vai decidir qual dos 3, o diretor vai entrevistar os 3. Só que esse cidadão não dá bom dia para ninguém, mora num prédio, entra no elevador, não dá bom dia, não segura a porta para uma mulher entrar, sabe? Não diz obrigado, ele acha que não é importante. E aí ele vai para essa última entrevista e vai crente que está abafando, porque, molinho, já viu o currículo dos outros 2? Essa é minha. Quando ele entra na sala, que ele olha para o camarada, ele fica meio amarelo, porque é um vizinho do mesmo prédio que ele nunca deu bom dia, nunca deu boa tarde, nunca deu boa noite, nunca disse obrigado, nunca disse nada. Aí ele entra meio sem graça, e o camarada, que olha diz assim,
Esse aí é o mal educado do 5º andar. Aqui é ruim ficar. Eu estou falando em tese, mas isso é a verdade da vida. Sabe, um bom dia, um muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite. Você não sabe o que pode fazer. Esse é o primeiro nível. O segundo nível do relacionamento, subimos um degrau. É o nível interpessoal. É conhecer pessoas, é se relacionar com pessoas. Tem gente que não quer conhecer ninguém. Eu tenho 3 amigos há 39 anos. Já basta. Eu falo com 4 pessoas na vida, eu não quero falar com a 5ª. Rapaz, é importante você conhecer outros. É importante você se relacionar com outros. Você não sabe o dia de amanhã. Aí eu vou subir mais um nível. Eu vou, mais um nível de relacionamento. Primeiro, básico. Segundo, interpessoal. Terceiro, convivência. É conviver com outros. Aí nós estamos falando de casa, trabalho, escola, vizinho e igreja. Convivência, meu irmão. Tem gente que não convive com ninguém. Mala de papelão, cheia de pedra, sem alça, em dia de chuva, carrega. Eu quero ver tu carregar isso. Sabe? E você sabia que a Bíblia mostra que tem esses caras? Os chamados chatonildos. E sabe o que a Bíblia diz para eles? A Bíblia é fantástica. Em Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros. Porque tem gente que só suportando. Até Deus reconhece isso. O cara é tão chato, é tão enjoado, que mas você tem que suportar e conviver com ele. Dentro do... Meu Deus, vem esse irmão, não aguento ele. Paz de Cristo, deixa eu ir. Tinham 10 reunidos, chegou o cara, sumiram. Sumiu. Sabe? Porque tem cara chato, é verdade. Mas você precisa aprender a conviver. Você tem que conviver com a tua família. Você tem que aprender a conviver no ambiente de trabalho. E hoje eu vou dar aqui uma dica, meu irmão. Você pode ser um baita de um profissional. Se você desestabilizar o ambiente de trabalho, tu tá na rua. Porque hoje todos descobriram que as questões emocionais influenciam na produtividade. E um cara que desestabiliza, você é executivo de uma empresa e sabe o que eu estou falando. Um cara que desestabiliza um setor, ele pode ser fera, vai pra rua. Quem não souber conviver com outros, tá frito e assado sem gordura, na chapa fervendo. Não sabe conviver com ninguém. Não sabe conviver em casa. Não sabe conviver no trabalho. Não sabe conviver com a vizinhança, só arruma confusão, só arruma briga. Não sabe conviver na igreja. Não sabe. E daqui a pouco eu te digo porque as pessoas têm dificuldade de relacionamento. Já vou dizer, deixa eu falar dos níveis para chegar nisso. Vou deixar por último. A sobremesazinha da história vai chegar aí. Mas por que, pastor, tem esse tipo de gente que não quer se relacionar com ninguém, que não consegue se relacionar com ninguém? Eu vou te dizer as causas já. Você tem que aprender, você é um ser social, meu irmão. E nós que somos igreja de Cristo, temos que entender um outro dado que é mais importante do que os dados sociológicos. Nós vamos morar no céu a eternidade. Aprende a conviver aqui na terra, porque é esse galocha que vai morar com você no céu. Lá ele não vai ser galocha, eu sei. Mas você vai ter que conviver com ele. Ou você pensa que o céu é por departamentos? Camarada chega no céu, Assembleia de Deus. Para a direita, 5ª Rua. Batista, esquerda, isso não dá certo. Barulho e mais silencioso. Esquerda. Aí vai lá. 8ª Rua. Presbiteriano, também esquerda. Movimento neopentecostal, pode ir para a direita. Vocês estão tudo acostumados com barulho. Aí tudo vai lá. Mas lá tem mais parede, para não ter briga.
vai ter isso não, meu irmão. Nós vamos conviver de eternidade em eternidade para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Eu queria entender como é que uma pessoa não aprende a conviver em família. A base, a célula matriz da sociedade, pelo amor de Deus. Se você não convive em família, eu não sei como vai ser. Acabou. Acabou. Se você não sabe conviver em família, tu não convive em lugar nenhum, meu irmão. E esse é um problema que muitas vezes querem trazer para a igreja. Ele não sabe conviver em lugar nenhum e na igreja também não. Vamos subir um degrau. O quarto nível, estou só subindo. Eu chamo de um nível restrito, esse nível de relacionamento. Ter amigos. Isso aqui já está lá em cima, no penúltimo nível. Ter amigos. Ter amigos. Você, amigo é uma coisa restrita. Todo mundo é meu amigo. Todo mundo é teu amigo? Todo mundo é teu conhecido. Você está equivocado. Pastor, isso é fazer acepção de pessoas. É? Então vamos para a Bíblia. Jesus. Eu vou fazer aqui uns círculos para você entender. Quando a Bíblia fala dos que seguiam a Jesus, uma multidão. Abri um círculo. Uma multidão. Quando a Bíblia fala de irmãos, 1 Coríntios 15:6 fala de 500. Um círculo menor dentro desse grande. Vai no imaginário aí fazendo os círculos. Quando a Bíblia fala de discípulos, fala de 70. Um círculo menor. Quando a Bíblia fala de apóstolos, fala de 12. Um menor. Quando a Bíblia fala dos mais chegados a Jesus, fala de 3. Pedro, Tiago e João. Um menor. E quando a Bíblia fala daquele que encostava o seu rosto no seio de Jesus, fala de 1. João. Até com Jesus. Se você pensa que todo mundo é igual, como diz Mike Murdock, se você trata todo mundo igual, como você vai privilegiar a lealdade e a confiança? Quer dizer que você trata todo mundo igual, inclusive aquele que te dá rasteira. Inclusive aquele que vive falando mal de todo mundo. Irmãos, não confundam amor com amizade. Amar, a Bíblia manda amar até inimigo. Isso é uma história. Amigo está falando de um relacionamento mais profundo. Como é que você vai ter relacionamento mais profundo com uma pessoa que não quer ter relacionamento mais profundo com você? Como é que você vai privilegiar a lealdade se você trata todo mundo igual? Você está dizendo que não precisa ser leal contigo, porque todos são iguais. Nem Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é para salvação. Não vem aqui com essa teologia furada não. Porque é Deus que escolhe quem Ele coloca na igreja. Ele deu uns para. É Deus, é a escolha de Deus. Deus não faz com todos a mesma coisa. Deus não chama todos para a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Agora Deus, quando olha para uma pessoa, não é porque Ele tem os queridinhos dele, porque são os puxa-sacos de Deus. Não. Porque Deus é justo, Ele é reto, e quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para o coração. Deus sempre vai olhar meu pensamento, minha vontade e meus sentimentos. Em cima disso Ele decide o nível de relacionamento que você vai ter com Ele, a busca que você tem dele. Por isso que você vê um homem adúltero e homicida chamado Davi, e que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, porque também Davi era um adorador que não tem nenhum outro na Bíblia. Não existe. Uma das coisas que mais atrai Deus atrai a presença de Deus é a adoração. O maior adorador da Bíblia é Davi. Deus está olhando. Porque se Deus me julgasse pelos meus atos errados, eu e você já estaríamos no inferno e debaixo da terra. Essa aqui é outra verdade. O apóstolo Paulo tinha amigos. Foi para Tito que Paulo diz em 2 Coríntios 8:23. Meu companheiro e cooperador.
Só para Epafrodito, em Filipenses 2:25, meu irmão, companheiro e cooperador. Paulo não diz isso para ninguém, só para Epafrodito. Em Romanos 16, que tem uma lista de mais de 20 pessoas que Paulo cita, pessoas chegadas. A Bíblia diz em Provérbios 18:24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados que um irmão. Quem são teus amigos? Amigo é aquele que você discute, discorda, mas está com você. Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir o tempo todo. Amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça o tempo todo. Amigo é aquele que está junto de você na crise, na bênção, na tempestade, na bonança. É aquele que diz verdade para você que outro não pode dizer, mas ele pode. É aí que muita gente se atrapalha. Vê uma pessoa dizer uma verdade para outra, também vou dizer umas verdades para esse camarada também, porque vou aproveitar a canoa. Aí o cara diz assim, ei, ele pode, você fica quietinho aí. Você não tem nível de relacionamento para vir falar isso para mim. E a gente precisa entender esse negócio mesmo. Você vê uma pessoa brincando, por exemplo, Jabes, pastor Jabes de Alencar, que é um debochado gaiato nato, certo? Eu tenho amizade com ele há 20 anos. Uma vez numa viagem a Israel, Jabes brincando comigo, uma irmã foi repreender o Jabes pela brincadeira. Eu disse, ih, rapaz, ela não sabe onde ela vai amarrar o burro dela. Eu falei, minha irmã, fica tranquilo. Eu tenho amizade com ele. Amigo é outra coisa. Amigo é um relacionamento restrito. Não dá para ser amigo de todos. Dá para você conviver com todos, se você quiser. Amigo é coisa mais chegada. E eu vou para o último nível. O último nível de relacionamento eu chamo de único. Intimidade. Coisa de marido e mulher. Intimidade. É o nível mais profundo de relacionamento. E o ápice da intimidade, vocês já me ouviram falar, mas não custa repetir, não precisa ninguém ficar vermelho. O ápice da intimidade é o relacionamento sexual. Por isso tem uma máxima. Casamento não é só sexualidade. Mas casamento sem sexualidade não existe. É coisa de amigos. Porque o ápice da intimidade é o relacionamento sexual. E olha, Deus que tem autoridade para se intrometer em qualquer coisa, não quis se intrometer na intimidade. Ele deixou 4 princípios e acabou. Não se mete na intimidade. A única relação comparada à Trindade é a relação do casamento. João 10:30, eu e o Pai somos um. Marcos 10:8. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unicidade. Só para o casamento que há a comparação com a Trindade. Unicidade. Unidade é 2 coisas que se juntam. Unicidade é 2 coisas que se fundem ou mais para se tornarem uma. Deus, quanto à personalidade, é trino. Quanto à essência, é uno. Repito, Deus, quanto à personalidade, é trino. Quanto à essência, é uno. É unicidade. Casamento é unicidade. Ninguém tem autoridade para meter o bedelho na vida conjugal de um homem e uma mulher. Ninguém vai dizer para mim, nem tem pastor, não tem anjo, não tem irmão santo, não tem psicólogo, que vai dizer para você como é que vai ser a sua intimidade. Rapaz, é incrível como é que as pessoas não querem a liberdade. Deus ama a liberdade. Mas o ser humano quer que o outro governe sobre ele. Quer dizer, eu chamei vocês para serem livres. Os 4 princípios da intimidade, 3 Paulo ditou e 1 Pedro ditou. Então esse aqui que eu vou dizer para você. Rápido, cada hora. A hora está contra mim. 4. Aqui estão os princípios da intimidade. É o relacionamento mais profundo. Está em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Não precisa ler aqui comigo, só anota. Aqui tem 3 princípios da intimidade. 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 4. Eu vou dizer eles aqui para você. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o homem. Primeiro princípio. Segundo princípio da intimidade. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Jesus, maravilha, eu não sabia disso. Terceiro princípio da intimidade. Relações sexuais têm que ser permanentes.
abstinência só por consentimento mútuo e por pouco tempo. Ei, minha filha, nós vamos entrar numa quarentena de jejum e oração. Amado, eu combinei com as irmãs da igreja que nós vamos fazer 60 dias de jejum. Uma vírgula. Que você vai fazer 60 dias de jejum. Isso é incrível. Está na Bíblia, irmãos. Eu estou falando Bíblia. Eu não estou forçando barra de texto. Está em 1 Coríntios 7. 3 princípios. Qual é o quarto princípio? Está em 1 Pedro 3,7. Diz que, maridos, tenhais relações sexuais com vossas mulheres com entendimento, dando à mulher a preferência. Quem tem a preferência na relação sexual é a mulher, não é o homem. Porque Deus sabe da força bruta do homem. Então Deus dá a preferência na relação sexual, não é sua não, ô machão, é da tua mulher. A preferência é dela, não é nossa. Aqui estão os princípios da intimidade. Pastor, o que pode e não pode? É da tua conta. É da tua conta lá dentro da tua intimidade. A palavra já diz intimidade. Não é coisa para ser exposta. É íntimo, é particular demais, é profundo. Irmãos, eu tenho uma lista aqui do que pode e que não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Ali pode, aqui não pode. A mão aqui pode, a mão ali não pode. Teve irmão que disse, misericórdia, Jesus. Eu estou falando de Bíblia. Pode achar quem quiser achar, o que quiser achar. Não estou nem aí para o que. Eu estou aqui com a Bíblia aqui, ó. Vem aqui me contestar aqui dentro do livro aqui. Vem cá. E não quero nem falar de Salomão, velho de guerra. O que ele fazia com a santa serva, a mulher dele, que está explícito na Bíblia. Vai lá ler. Vai lá ler Cantares de Salomão para tu ver como é que Salomão era. Se ele era brinquedinho na intimidade. Vai lá ver. E meu irmão, eu estou aqui como profeta de Deus e ministro de Deus. E quero dizer aos casais que estão aqui me ouvindo e me vendo. É uma das áreas que Satanás tem entrado e destruído o casamento. A área da intimidade. Satanás sabe onde ele pode entrar e onde ele pode agir. Não venha para cá que um casamento pode subsistir se não houver intimidade. Não venha para cá. Se alguém tem uma dúvida, pergunta que é o pastor, que é mais de 50 anos casado. Eu quero saber quem é que mantém isso. Se não tiver uma vida íntima. Vai perguntar ao meu pai, que está completando 60 anos de casado. Eu quero saber. Podem se tolerar, é outra história. Aí acabou a vida. Estou aqui, estou tolerando por causa de fé, tenho medo de Deus, tenho medo de pecado. Vou tolerar aqui. Mas não vai viver. Não vai ter intimidade. É coisa de amigo ou de irmão. Mas não é coisa de íntimo. E pastor, eu não quero 1 dia, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Vai procurar um médico, teu problema hormonal. Vai se tratar. Vai no psicólogo. Ei, pastor, não dá, pastor, não dá. Meu irmão, hoje tem todo tipo de técnica para esse negócio teu funcionar, meu irmão. Olha o alvoroço. Ai, Jesus. Nós estamos vivendo num outro tempo, minha gente. Um homem novo? Um homem novo? Nem um homem mais velho. Tá dando moleza. Cara, 40 anos. Eu estou falando aqui é Bíblia, meu filho. E essa é uma das maiores reclamações, lamento dizer, das mulheres que estão na igreja. Minha esposa é psicóloga, terapeuta e conversa com muitas irmãs. É uma reclamação. Meu filho vai ver o princípio, vai te cuidar. Vai te cuidar. Tem várias formas. Está acontecendo algum problema com você? Tem várias formas de cortar isso.
A não ser que seja uma doença crônica, nós estamos falando de exceção. Aí existem as exceções. Uma doença crônica, um problema que te afetou, ou Jesus cura, ou já era. Mas isso aí é coisa raríssima. A maioria pode ser resolvido. A maioria dos casos de problemas, seja de mulher ou de homem, podem ser resolvidos. Agora escute, para mim terminar isso, porque eu tenho que correr rapidinho aqui. Sabe por que as pessoas não querem se relacionar? Aqui estão motivos. Primeiro, querem que todos sejam iguais. Deus ama a diferença. Ele nos fez indivíduos. A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. A pessoa tem medo do diferente porque vai denunciar os defeitos dela. Porque o diferente tem virtudes que ela não tem. Isso é todo o jogo da vida é assim. Você tem virtudes que eu não tenho, mas tem defeitos que eu não tenho. E aí tem gente que tem medo de olhar para você e ver tuas virtudes, saber que ele não tem e ser confrontado. Então ele tem medo do relacionamento. Quer que todo mundo seja igual. Sabe por quê? Tem pessoas que não querem ter relacionamentos porque quer que a sua vontade prevaleça. E relacionamento tem que haver cessão, ceder. Seja em qualquer nível desses relacionamentos que eu falei, tem que haver cessão, tem que se ceder. E tem pessoas que não querem ceder nunca, então não podem se relacionar. Sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Querem que suas opiniões e ideias prevaleçam o tempo todo. Sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Porque tem baixa estima, uma visão negativa de si mesmo. Sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Porque são soberbas. Sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Porque são sociopatas. O que é o sociopatia? É uma pessoa que o seu comportamento é uma doença mental, é antissocial. É uma doença mental. E uma definição de saúde mental, uma delas, eu vou dar aqui para você. O que é uma pessoa saudável mentalmente? É o ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. É uma das definições mais corretas de saúde mental. Provérbios 18:1. Aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. 3. Faça o bem. Agora é 3 dos 5 conselhos que eu quero dar. Os 5 itens é níveis de relacionamento dentro do item 2. Agora eu estou no item 3. Faça o bem. Vou dizer para você 4 leis que envolvem fazer o bem. A lei da semeadura. Tudo que você plantar vai colher. Plantou o bem, colhe o bem. A lei da reciprocidade. Mateus 7,12. Tudo quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Uma lei de soberania. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O bem sempre vai vencer o mal, porque o bem é a marca do caráter de Deus, e o mal é a marca do caráter do diabo. O bem sempre vai vencer o mal. Quarta lei, uma lei espiritual especial, de Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Número 4. Quarto conselho, para que você tenha uma vida abençoada. Eu disse 5, vou dizer esse e outro, para a gente encerrar aqui. Quarto conselho. Busque o conhecimento. Nas duas dimensões. Quer na vertical ou na horizontal. Deus e sociedade, homens. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus crescia. Crescer é aprender, é avançar, abrir novos caminhos, conquistar novas posições. Significa crescer. Jesus crescia em quê? Para com Deus e com os? Então ele crescia na horizontal, os homens, e na vertical Deus. Na horizontal. Meu irmão, houve uma mudança no paradigma da humanidade. O modelo e padrão. O modelo e padrão da humanidade que perdurou por 300 anos era um modelo mecanicista. Eu te explico o que é isso. E ele mudou para o modelo do todo. Te explico também. Para você entender a demanda de hoje, meu irmão. Que nós estamos aqui na terra, não chegamos no céu, não. A visão mecanicista é essa aqui que eu vou te dizer. Uma empresa precisa de um engenheiro mecânico.
tem 10 candidatos. O que tiver mais tempo como engenheiro mecânico, o que tiver mais experiência como engenheiro mecânico, o emprego é dele. É a visão mecanicista, ela é pontual, ela é focal. Agora a visão é do todo. Voltamos. Tem uma vaga para engenheiro mecânico, tem 10 concorrendo. O mais experiente tem 15 anos, mas ele só é engenheiro mecânico. Mas tem um outro lá que tem 8 anos como engenheiro. Além dele ser engenheiro, ele é formado em administração de empresa. Além de ser formado em administração de empresa, ele fala inglês, alemão, francês. Adivinha de quem vai ser a vaga? É desse. A visão do todo. Acabou essa. Você hoje tem que ser especialista numa área, mas com domínio do geral. Certo? Você é especialista numa coisa, mas com a visão do todo. O que eles chamam hoje, que a nova era usa, a visão holística. Que eles usam, mas é a visão do todo. Então você tem que buscar conhecimento. Os especialistas dizem, quem vai vencer no tempo da pós-modernidade é quem tiver o domínio do conhecimento. Você precisa se aprimorar cada vez mais. Você precisa ter noções de outras coisas em volta. Porque a parada vai ficar cada dia mais estreita. E no mundo de Deus, você tem que buscar conhecimento. Mateus 22, 29 diz, errais por não conheceres o poder de Deus, nem as escrituras. Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É a única coisa que pode destruir o povo de Deus. Você não saber quem é o teu Deus? Aí heresia, besterol teológico. Sabe por que ventos de doutrina perturbam a igreja? Pela falta de conhecimento. Querido pastor que está me vendo, pregue a palavra. Ensine a palavra, que é o antídoto para o teu povo. Qualquer vento de doutrina, qualquer besterol que perturbar a igreja em qualquer tempo, o teu povo vai ficar isento, porque ele conhece o Deus que ele serve. É como diz Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus. É como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu conheço Ele. Precisamos conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a última para terminar. Quinto conselho entre tantos que eu estou aqui. De maneira pequenininha. Escolhendo alguns. O último conselho que eu quero dar para você. Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido na vida? Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, meu irmão. Não isola texto não. Pastor, está na Bíblia. Eu vou ser cabeça e não cauda. Eu vou estar por cima e não por baixo. Eu me aposto dessa palavra. Não adianta nada. Vai lá para o texto de Deuteronômio 28, 13. Vocês serão cabeça e não cauda. Vocês vão estar por cima e não por baixo, quando obedecerem os meus mandamentos, a minha palavra. Aí você vai ser cabeça e não cauda, vai estar por cima e não por baixo. Tem lá, Deuteronômio 30, a partir do versículo 16, eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Aí você vai ler nesses textos, nesses versículos, qual é o caminho da bênção e da vida? Obedecer a palavra de Deus. 1 Samuel 15, 22, tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 116 e 117. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos.
Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, junto das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O segredo está na palavra. Como é que você quer ter fé? Palavra, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que você quer ser santo? Tudo isso aqui agrada a Deus. João 17:17. Santifica-os na palavra. A tua palavra é verdade. E Jesus falou em Mateus 7:24 em diante. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e foi grande a sua ruína. A diferença hoje na igreja é quem pratica e quem não pratica. O resto é conversa. Se você pratica, te prepara. Você vai ter vida de vitória. Você vai ter vida abençoada. Você vai ter portas abertas. E você vai ser feliz e abençoado. A igreja de pé, por favor. Oh, aleluia. Repita após o que eu falar, parte por parte, por favor. Eu vou aproveitar as oportunidades, construir relacionamentos, fazer o bem, buscar o conhecimento e obedecer a palavra de Deus. Esta é uma das receitas para que eu, a minha casa, a minha família, possamos ter uma vida abençoada. Eu declaro que a partir de hoje eu agirei segundo estes princípios. O Senhor vai me ajudar e eu vou conquistar as bênçãos aqui nessa terra até chegar ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita-me fazer uma oração por você que está aqui ou quem está me assistindo. Talvez você tenha perdido oportunidades na vida e pensa que acabou. Deus é o Deus da oportunidade. Ele está sempre dando uma. Talvez você não tenha se relacionado durante esse tempo bem. Muito problema. Muita confusão. Problema com sogra, problema com sogro, problema com filho. Não se relaciona bem com ninguém. É só arruma confusão, só divide a casa dos outros. Talvez tenha sido a tua história até aqui. Talvez você está sempre pagando mal com mal. Ou nunca está pronto para fazer o bem. Há um texto na Bíblia que quando eu li me chamou muita atenção. O Salmo 41, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que se compadece do pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará, o conservará em vida. Será abençoado na terra. E os desejos dos seus inimigos não prevalecerão contra ele. Que salmo interessante. Fazer o bem. Talvez você nunca fez bem a ninguém. Ou se faz, faz a quem? Talvez você não tenha anos e anos e o seu conhecimento acerca das coisas de Deus é medíocre. Ou talvez você tenha desobedecido mais a palavra do que obedecido. Não sei. Eu quero fazer uma oração aqui geral aqui, por você que está em casa, por você que está aqui, para que Deus, nessas áreas que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar,
Se você tem alguma necessidade, porque ninguém é perfeito em todas as áreas. Ninguém, nem eu que estou falando aqui. Eu estou pregando para você, estou falando para mim também. Talvez algumas coisas você precisa corrigir. E é você que tem que tomar atitude. Se você quer corrigir, não espere pelo outro, é você. Você quer acertar, então parta. Ah não, porque se o outro der um passo, eu também dou o meu. Se ele não der, eu não dou. Então meu filho não quer consertar nada. Quem quer consertar as coisas se atira naquilo que ele quer consertar. Eu quero orar. Eu quero te abençoar. Não sei qual é o problema, não sei qual é a causa. Tanto de você que está na igreja, como você que está aqui. Coloque a mão aí no seu coração. Eu quero te abençoar. Eu creio que o Espírito Santo falou com pessoas aqui nas diversas áreas que eu coloquei aqui. Eu sei. Eu sei que pessoas que estão aqui nessa igreja, que estão me assistindo pelo programa, por um DVD, a partir dessa palavra vão tomar atitudes, não porque eu falei, porque o Espírito Santo que convence está falando. Eu quero orar por você. Senhor, aqui nesta igreja e tantos milhares e milhares de pessoas que estão me assistindo, tem problemas diversos. Tem gente parada na vida porque perdeu uma oportunidade e nunca mais conseguiu ver oportunidade nenhuma. Abre os olhos dessa pessoa, Senhor, porque Deus sempre coloca várias oportunidades. E eu quero te pedir, ó Deus, que essa pessoa possa reconduzir o rumo da sua vida. Há pessoas aqui, há pessoas que estão me acompanhando nessa hora, que têm problemas profundos na área do relacionamento, em níveis, seja no casamento, seja no relacionamento da convivência, seja no relacionamento pessoal. Ajude, Senhor, estas pessoas, porque o ser humano não pode se desenvolver sem essas relações. Há pessoas aqui que não te conhecem, estão há tanto tempo na igreja e têm um conhecimento tão pequeno de ti, como se o conhecimento de Deus fosse acabado. Ó Senhor, que haja uma fome de Deus em nós, em te conhecer, em ter intimidade contigo, Senhor. E nós precisamos, todos nós, eu preciso, todos nós, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos obedecer a tua palavra. Aqui está o caminho da vida, o caminho da vitória é te obedecer. Eu abençoo cada um, eu abençoo cada família, cada casamento e cada pessoa. E aqueles que hoje, através de Cristo, querem te obedecer, porque quem não quer Jesus não quer te obedecer. Mas tem pessoas que estão te aceitando e dizendo: Senhor, eu quero te servir. Eu abençoo a todos e eu declaro a sua vitória e a bênção de Deus sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe. Nós temos a única mensagem que pode mudar a história de um homem, de uma família e de uma nação. A mensagem do Evangelho. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é que é maravilhoso. E apesar da adversidade, da luta, tem coisa boa na sua vida. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. A glória, a honra, o louvor e a adoração